Aqui o Mano Menezes viu em um moleque que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro para poder trazer ele para a equipe principal do Fluminense. Bem, é isso que eu vou tentar te responder nesse vídeo, então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre o Vitor Hugo. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. O Vitor Hugo chegou de surpresa aqui no Fluminense e a gente está até agora tentando conhecer um pouco mais desse jogador. Afinal, na sua carreira, ele só entrou em campo pelo Londrina e pelo Cascavel antes de chegar aqui no Fluminense. Dois times que não têm muitos holofotes. Então eu vou te trazer aqui nesse vídeo as características desse jogador e também o histórico dele, como ele veio parar aqui, pra gente poder tentar entender qual é o sentido dessa contratação. Afinal, ainda que seja vista como uma oportunidade de mercado, alguma coisa tem que ter chamado a atenção no garoto para fazer ele subir da Série D para um time grande de Série A. Então, se você já puder chegar dando aquela moral no like, eu te agradeço demais, mas vamos enfim falar sobre o Vitor Hugo, também conhecido como Vitão, esse rapaz que vocês estão conferindo aí na tela. Ele tem 20 anos, atua como primeiro volante, mas já fez outras funções no meio-campo, como segundo volante e também como camisa 10. Fez as divisões de base pelo Londrina. O Vitor Hugo sobe pro profissional do Londrina em 2022, ano em que ele fica oscilando entre profissional e sub-20, até que ganha uma oportunidade na reta final da Série B. Disputa a Série B de 2023 também com o Londrina, campanha que foi rebaixada. E quando chega 2024, ele não disputa a Série C, chega a disputar até o Campeonato Paranaense no início do ano, mas por conta de um problema entre o Londrina e o grupo que detém os direitos do jogador, ele acaba indo parar no Cascavel, onde disputa a Série D em 2024 pelo Cascavel. E até que vem então por empréstimo para o Fluminense. E ele chega no Fluminense a pedido do Mano Menezes e do Sidney Lobo, seu auxiliar técnico. Obviamente tem o seu nome aprovado pelo scout do Fluminense, mas vem a pedido desses dois membros da comissão técnica. E aí, pra gente falar um pouco mais sobre as características do Vitor Hugo, eu vou trazer aqui informações que eu encontrei no GE, de jornalistas que cobriam mais de perto a equipe do Londrina. E vou trazer também a minha opinião pessoal pelo que mais me chamou a atenção no DVD do jogador, digamos assim. Mas assim, o que vocês vão perceber nos relatos desses jornalistas é que o Vitor Hugo é considerado um jovem promissor, mas muito mais pela base do que pela equipe profissional. Porque ele deu azar de, quando estava no profissional, encontrar equipes que estavam bem deficitárias nas suas competições. Então, o time foi mal, a campanha foi mal, muito difícil um jogador assim, novo e inexperiente, conseguir se destacar diante de campanhas ruins nos seus times. E além disso, é um pouco difícil dizer qual seria a melhor posição para ele dentro do meio-campo, porque tem gente, eu já ouvi relatos de jornalistas dizendo que ele é melhor como primeiro volante, outros que ele é melhor como segundo, mas vou então colocar a matéria do Marcelo Neves do GE pra gente poder ver essas características com mais detalhes. Então cola aqui na tela comigo, essa daqui é a matéria do Marcelo Neves de quando o Vitor Hugo veio pra cá, e esse título aqui que chama atenção, e eu já vou explicar pra vocês. Aposta de filho de Pelé e bem avaliado pelo scout, conheça Vitão, o novo reforço do Fluminense, né? Aqui fala que ele é aposta de filho de Pelé porque ele foi treinado pelo Edinho nas categorias de base. Inclusive foi o Edinho que subiu ele do sub-20 do Londrina para a equipe profissional, tá? E aqui pra gente começar com o relato do Rodrigo Saviani, que eu mencionei agora há pouco, que trabalha no GE, né? O Vitor Hugo surgiu de forma promissora da base do Londrina, volante com qualidade no passe e posicionado na área. Ele chegou até a ser testado como camisa 10, mas o melhor dele é olhando o jogo de frente como primeiro ou principalmente como segundo homem no meio-campo. Na atual temporada, jogou o Paranaense pelo Londrina, mas deixou o clube antes da Série C, após o pedido da SM Sport, a antiga gestora do Londrina e detentora do passe do atleta. Por isso, seguiu para o Cascavel, onde foi titular na primeira fase da Série D. Então ele coloca aqui o fato de ele ter sido um destaque dentro da categoria de base, subiu como forma promissora, e diz aqui que, na opinião dele, o melhor posicionamento para o jogador é como segundo volante, né? E explica um pouco mais a situação que eu já falei aqui pra vocês. E aqui, seguindo a fala do Saviani, eu não vou ler todo o trecho porque é a questão da subida dele em 2022 que eu já expliquei pra vocês,
mas ele coloca aqui que, na opinião dele, o jogador ele passa por um período conturbado, tanto dentro do Londrina, onde o Londrina não estava bem na Série B, não foi bem no Campeonato Paranaense, e o Cascavel também não foi bem na Série D. Então ele coloca aqui que, ainda assim, o jogador mostrou valor. Com um cenário mais tranquilo, pode mostrar ainda mais potencial que tem. Então, para ele, o Vitor Hugo pode se destacar mais dentro de uma equipe que esteja bem, digamos assim. E aqui, na opinião do Lúcio Flávio, da Folha de Londrina, o Vitor Hugo finaliza bem de média e longa distância. Isso aqui vale vocês olharem no DVD, depois eu vou deixar o link de recomendação. Ele fez várias partidas no time principal do Londrina, no Paranaense e na Série B no ano passado. Tem bom passe, boa qualidade técnica, finaliza bem de média distância. Não é um jogador muito veloz e, por ser jovem ainda, oscila muito as atuações de um jogo para outro. Então, na opinião do Lúcio, é um cara que tem ali seus destaques, digamos assim, por finalizar bem de média e longa distância. E assim, isso pelo que eu consegui ver dele, realmente chama bastante atenção, inclusive gols de falta. De fato, um cara que tem um bom passe e que finaliza muito bem. Mas coloca aqui, então, esse ponto dele ser jovem e oscilar muito de um jogo para outro. O que provavelmente a gente vai ver por aqui, eu acho que é muito normal da idade dele, tá bom? Já na opinião do Rafael Ribeiro, da Rádio Clube FM, ele é um jogador muito promissor, inteligente, ocupa bem os espaços, tem facilidade para atuar como primeiro ou segundo homem do meio-campo, o famoso box-to-box. No profissional do Londrina, teve mais oportunidades em 2023, mas com tantos problemas que o time teve, e como todo garoto subindo das categorias de base, acabou tendo seu trabalho comprometido pela péssima campanha do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, e no Sub-20 sempre foi uma das principais referências técnicas. Então, mais um cara aqui falando sobre a parte técnica do Vitor Hugo. E antes de dar minha opinião pessoal, vou só colocar aqui na tela para vocês um mapa de calor do Vitor Hugo no Campeonato Paranaense, tá? Não tem muitos dados para eles nesses sites de estatísticas, então vou trazer aqui o que tem, que é no Campeonato Paranaense de 2024. Me coloquei aqui num posicionamento diferente no meio da tela, mas para vocês poderem acompanhar ali os dois lados com informações. Como vocês podem ver, diferente do que a gente costuma ver aqui, tá um perfil ainda bem completo, não tem nem a foto do jogador. Essa informação aqui da altura, bem, a informação que eu vi no próprio DVD, digamos assim, feito pelo Vitor Hugo, é 1,82. Não sei se ele cresceu 1 centímetro do ano que ele fez aquele DVD até 2024. Mas aqui a gente tem o mapa de calor do Vitor Hugo. Com a disputa do Campeonato Paranaense nesse ano, vocês podem ver aqui os scores dele aqui bem na média, digamos assim. Até um jogo que foi uma vitória do Londrina, como o mais positivo ali, o 7.1. É um jogo, inclusive, que ele faz gol. Mas esse daqui, então, é o mapa de calor do Vitor Hugo no Campeonato Paranaense, onde de 10 jogos ele disputou 4 como titulares, os outros 6 foram entrando no segundo tempo, fez um gol ao longo desses jogos. Mas a gente está falando sobre um recorte bem pequeno de jogos, tá? E dentro de um campeonato que não é um campeonato muito expressivo. Inclusive, o Atlético Paranaense dominou o Campeonato Paranaense, como já é de praxe, né? Então, assim, tô trazendo aqui para vocês, mas deixando aqui muito claro que é um recorte muito pequeno e também dentro de um campeonato que é muito pouco pra gente avaliar um jogador que agora joga por um time de Série A. Então agora eu posso dar minha opinião sobre o que eu consegui ver do jogador e também o que eu acho pro Fluminense, né? Se de fato dá pra considerar ali que inicialmente valeu a pena investir no Vitor Hugo, trazendo ele pra cá. Mas para começar, eu acho que mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvidas, foram as finalizações de longa distância. Ele finaliza muito bem, é uma coisa que a gente sente muita falta no Fluminense. Acho que... Eu não lembro se teve mais de uma falta nos vídeos que eu assisti, mas assim, parece ter característica para poder desenvolver isso ainda melhor, porque de fato ele tem uma boa finalização de longa distância. E eu cheguei a ver um vídeo também do Felipe Barros, da UFBTV, onde ele fala que para ele o melhor posicionamento do Vitor Hugo seria ele como primeiro volante. Eu ali, pelo que eu percebi, eu acho
que ele não tem tantas características assim de marcação nesses vídeos dele, tanto do Londrina como também da base. Eu não acho que ele tem tantas características assim de marcação. Acho que ele é muito melhor fazendo essa ligação pro ataque. Inclusive, né, obviamente ele é uma seleção dos melhores momentos do jogador, mas assim, com bons passes ali, limpando, digamos assim, o caminho para deixar o companheiro de cara ali pro gol, ou até mesmo para ele mesmo definir o lance, definir a jogada. De qualquer forma, ali no Fluminense, obviamente, a gente tem 2 jogos que são muito pouco ali. Acho que ele entra ali contra o Atlético Goianiense, tem pouquíssimos minutos em campo, achei até interessante, digamos assim. No jogo contra o Cruzeiro, eu já achei que ele começa o jogo já me chamando a atenção positivamente, mas quando o Fluminense cai coletivamente em termos defensivos, ele é uma das figuras ali que me irrita um pouco ali ao lado do Manuel e do Samuel Xavier, e eu não vou dar tanto peso assim para esse jogo, porque, enfim, né, o primeiro jogo como titular dele na equipe profissional, estando ao lado do Martinelli, que é um cara que não tá bem, eu não acho que foi bem nessa partida, substituindo o Bernal, que já não agrada tanto assim como agradava o André. Então, acho que é uma partida ali de muito peso pra gente colocar muito peso na avaliação sobre ele naquele jogo. Mas eu acho sim que pode dar certo. Com relação ao fato do Fluminense ter contratado o jogador, a gente tem que olhar o contexto em que o Fluminense traz ele, né? O Vitor Hugo, ele vem por empréstimo, o próprio Mano fala na coletiva de imprensa que o Fluminense, ele vem de graça, digamos assim, por empréstimo, né? O Fluminense não teve valor para pagar especificamente o empréstimo, né? Obviamente tem a questão do salário, mas por ser um jogador que estava disputando a Série D, com certeza não é um valor alto. Tem uma opção de compra ao final, o contrato dele vai até junho de 2025. Então acho que a gente tem um tempo legal para poder avaliar um pouco melhor o jogador, ver o que ele vai conseguir desenvolver aqui, tanto em um nível de futebol bem acima do que ele estava acostumado a disputar. E aí, é claro, ele rendendo, correspondendo em campo, com certeza seria uma aquisição que valeria a pena, até porque pela série em que ele vem, ele não seria uma aquisição cara, digamos assim. Então eu acho que, sinceramente, honestamente, eu acho que a gente não tem nada a perder com essa aposta. Ele vem num contexto onde a gente havia perdido o André e o Alexander na mesma janela. Acho, inclusive, que o Mano pede jogador por conta disso, né? Todo mundo contava com a saída do André. A saída do Alexander, para quem acompanhou o início da janela de transferências, onde o empresário dele, né, tava lá fora oferecendo o jogador, até sabia que era uma saída prevista para esse ano, mas não era garantida, então acaba que é uma venda um pouco mais de surpresa, e aí você traz um cara pra cá também. E assim, teve a galera que ficou na dúvida, né? Falou que ele era pra vir pra base. Eu acho que fica uma dúvida assim se ele vai disputar o Brasileirão Série A ou se ele vai disputar o Brasileirão de Aspirantes pela idade, mas foi uma contratação pensando na equipe profissional, tá? Porque quando o Fluminense anuncia que o moleque tá vindo pra base, isso vem especificado dentro do anúncio ali que o Fluminense faz de apresentação do jogador. Pelo menos os jogadores que eu vi que vieram de outros clubes pra base do Fluminense vieram assim, não foi o caso do Vitor Hugo. Então, de fato, não é viagem dizer que ele vem pra equipe principal do Fluminense. E assim, pra galera que é um pouco menos paciente, eu já vi alguns comentários, tá? Não só aqui, mas também de alguns outros influenciadores falando sobre, pô, mas assim, esse cara merece mais espaço que o Felipe Andrade? Bem, eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? A gente pode, sim, questionar a falta de espaço do Felipe Andrade, ok. Mas o fato de ter o Felipe Andrade não quer dizer que investir no Vitor Hugo é um dinheiro desperdiçado. Porque ele vem como oportunidade de mercado e financeira para o Fluminense também, né? Quando você traz um jogador de um outro clube, ainda que a gente que tem um carinho por Xerém, sabe da qualidade da nossa base, olhe com olhos um pouco estranhos, nem faz sentido a gente olhar, porque até moleques que são desenvolvidos na base, às vezes passam por categorias de outros clubes antes de vir pra cá. Só que a gente não tem tanto esses relatos, porque o foco não tá na base, tá no time principal. Mas o outro motivo também é que quando a gente forma um jogador,
Obviamente, o Fluminense, enfim, é uma fábrica de craques, então tem toda a qualidade de um garoto que é desenvolvido em Xerém, mas você tem todo investimento em cima desse garoto até que ele desponte no profissional e te dê uma venda. Quando você traz um garoto assim, que tem alguma coisa que destacou ele em outro clube, você consegue aproveitar ele no profissional, ele desenvolve, você faz uma boa venda, você tem um lucro muito considerável, porque você nem gastou na formação desse cara. Então, assim, sim, a gente tem que continuar investindo na base, mas esse tipo de aposta não é loucura e é bom que o Fluminense tenha isso em mente. Com certeza, se der certo, tende a dar muito lucro, e se der errado, o prejuízo também é muito pequeno, porque, enfim, são jogadores que são muito baratos porque vêm de mercados que são inferiores, são de divisões inferiores. Então, assim, pra finalizar aqui, apesar da irritação no jogo contra o Cruzeiro, tô muito na expectativa dos jogadores, espero muito que dê certo. Afinal, se ele for bem, se ele entregar pro Fluminense, depois ainda sair com uma boa venda, todo mundo só tem a ganhar com isso, né? A verdade é essa. Então estou nessa torcida, mas espero que eu tenha conseguido apresentar aí um pouquinho mais do Vitor Hugo e vocês tenham conseguido entender aí talvez as características que fizeram o Mano apostar na vinda desse garoto pra cá e que a gente espera muito em breve ver essas características positivas nele pelo Fluminense. Mas então é isso, um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e nos vemos na próxima.